E aí, vamos fazer nosso estudo bíblico? 1 Samuel, do capítulo 17 ao capítulo 19, possui, entre outras coisas, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, que é o conflito entre Davi e Golias. E o que é impressionante é que esse gigante, denominado de Golias, vive todos os dias caçando briga com alguém. Você é mais parecido com Davi ou você é mais parecido com Golias? Você é aquele que vive procurando briga todos os dias ou você é alguém segundo o coração de Deus? Note que o capítulo 17, ao narrar este conflito, coloca este desafiante em evidência e o improvável lutador é então colocado em cena como sendo o Davi. Davi, ele não foi ali porque simplesmente era um indivíduo atrevido ou era um indivíduo que estava louco, desequilibrado. Embora alguns poderiam até ter a tentação de imaginar algo nesta direção, Davi era alguém que havia passado momentos a sós em um processo de treinamento, momentos a sós de comunhão com Deus, mas nestes momentos a sós cuidando do rebanho, Deus o preparou para ocasiões mais desafiadoras em um processo de treinamento progressivo. Ele enfrentou um urso, ele enfrentou um leão para defender as ovelhas e agora para defender o povo de Deus, a quem o Senhor lhe entregara tal responsabilidade. Seu maior desafio era enfrentar então este gigante e obviamente ele está focado naquele que o auxilia, não naquele que o desafia. Há uma diferença entre focar no desafio e focar naquele que te auxilia. Se você foca naquele que te ajuda, o desafio fica mais fácil. Mas se você esquece daquele que te auxilia, o desafio se torna então um obstáculo intransponível. Davi tem o foco certo, não é no gigante, não é no problema. Davi tem o seu foco no Senhor. E aí, ele em nome de Jesus vai para enfrentar, ou talvez até então, o maior desafio da sua vida. O capítulo 17 traz esse combate extraordinário e nos reserva a preciosa lição de que é possível enfrentar qualquer obstáculo se desfocarmos no obstáculo e focarmos naquele que nos ajuda a transpor o obstáculo. Que Deus nos ajude nessa direção. Adentramos ao capítulo 18 e percebemos dois extremos: uma amizade verdadeira, altruísta, repleta de amor, e por outro lado, uma amizade que se tornou em ódio e inveja. Que tipos de amigos você tem constituído hoje em dia? Relacionamentos de amizade pautado em ódio ou relacionamentos de amizade pautado em altruísmo, em amor? Foi a providência de Deus que ligou Davi a Saul. Você percebe que Davi está então sendo usado como instrumento apaziguador à tormenta enfrentada pelo rei Saul. E a conclusão é muito simples: quando você não é dirigido pelo Senhor, você é dirigido por alguém que não é o Senhor. Então note, nesta vida, ou somos ungidos ou não somos. E aí Davi, ungido por Deus, vai em auxílio ao Saul, que deixa de ser ungido pelo Senhor. A gente pode perder muita coisa na vida, mas não perca por nada a unção do Senhor sobre você, algo que Saul estava perdendo. Perca o que quiser, mas não perca a unção de Deus sobre você. Davi se conduzia com prudência, diz o texto bíblico, era benquisto por todo o povo, diz o verso 5. E isso incomodava Jonatas? Claro que não, muito pelo contrário. Quando somos amigos de verdade, o desenvolvimento do outro é algo que nos alegra, não que nos cria inveja. Estamos vendo Saul, que está literalmente possesso de raiva, entre outras coisas, porque Davi está sendo benquisto pelo povo. E aí, diante disso, conflitos vão surgindo por causa do demônio da inveja. E o povo canta: Saul feriu milhares e Davi 10 milhares. E Saul não se contém em desejo de matar, de ceifar a vida
do jovem Davi, este menino fantástico segundo o coração de Deus. Adentramos ao capítulo 19 e Saul continua na sua empreitada de assassinar o menino Davi. E aí ele começa a apresentar argumentos para criar oportunidade para apanhar Davi em uma armadilha. Jonatas, seu amigo fiel e verdadeiro, começa a esboçar para o pai o teste. Jonatas começa a fazer testes para perceber se o Saul tinha aprovado ou não, se havia desistido ou não de matar a Davi. E a sua farsa de fingir que estava tudo bem, logo por parte de Saul caiu por terra, foi descoberto. Davi tinha que fugir e se esconder, ficar na presença do rei e ajudá-lo a livrar-se de um espírito maligno ou fugir e se esconder. Davi tinha que tomar um posicionamento. Resultado, o último atentado de Saul contra Davi fez com que este percebesse o quanto era sério o apuro em que ele se encontrava, quanto Saul queria de fato matá-lo. E aí, desta vez, neste capítulo, o rei foi ainda mais claro nas intenções que tinha em relação ao ódio e ao desejo de matar Davi, movido por este ódio. Tomando conhecimento de tudo isso, do paradeiro de Davi, Saul enviou mensageiros a Samuel e à casa dos profetas. O Senhor fez com que estes profetizassem e não cumprissem o mandato do rei. E após mais 2 tentativas frustradas, o próprio Saul foi no encalço de Davi e o mesmo Espírito de Deus foi sobre ele, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá, de acordo com o verso 23. E provavelmente a profecia fosse sobre o reinado de Davi. Imagina só o que o Espírito Santo é capaz de fazer na vida de alguém. O Saul, que estava disposto a matar Davi com ódio de Davi, quando movido pelo Espírito, profetiza sobre a vida de Davi e alega que coisas boas virão, entre eles o comando do reino, quando o próprio rei era este Saul que estava agora profetizando acerca do reinado de Davi. Como Deus é capaz de mudar o cenário. Perceba, pelo pouco instante que o Espírito do Senhor toma posse da vida de um homem com ódio e atormentado por um espírito maligno, neste momento em que o Espírito Santo entra em cena, ele se torna alguém que deseja o bem para o outro e profetiza coisas boas a respeito do mesmo. Deus tem a capacidade de mudar posicionamentos, outrora pautado em ódio, agora pautado pelo amor e completamente dirigido pelo Senhor. Que diferença entre ser guiado pelo espírito maligno e ser guiado pelo Espírito do Senhor? Quem é que guia a nossa vida agora? Depende da escolha que nós estamos fazendo. O que não importa não importa ser a pessoa mais influente e poderosa. A pessoa mais influente e poderosa do reino está atentando mal contra um escolhido de Deus. Problema, não terá sucesso. Davi é a prova disso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Louvado seja o nome do Senhor, graça e paz. Amanhã tem mais, estamos juntos em nosso ano bíblico.